motivos que te fazem buscar uma recolocação profissional. Esse período é bastante desafiador, ainda mais se você tem acima de 40 anos. Existe um mix de sentimento como dúvida, angústia, ansiedade e até mesmo insegurança que te faz ter medo do futuro. Mas desistir não é uma opção. Hoje em dia existem estratégias de recolocação no mercado de trabalho e com planejamento, foco, dedicação e qualificação profissional, os requisitos para quem busca uma nova oportunidade podem ser a chave para o sucesso. Sobre esse assunto hoje a gente vai bater um papo com a mentora de carreira Darlene Bodak. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Uma satisfação estar aqui com vocês, né? Poder falar desse tema tão importante de recolocação no mercado de trabalho e poder ajudar também um pouco as pessoas, porque é um tema tão difícil, eu sempre falo, né? Já pensou se fosse falado na faculdade? Você faz um curso, você passa 4 anos, 5 anos estudando e o mais importante que é estar no mercado de trabalho não é falado. Exatamente. E sabe quando eu acho que a gente fala acima de 40, né? Eu já tenho mais de 40 anos, para mim vai ser muito mais difícil. Antes a gente tinha aquela coisa de quem as pessoas são experientes, aprenda com quem é experiente. E isso parece que perdeu um pouco o valor depois dos 40 anos. Parece que depois dos 40 você já não funciona mais como deveria. Como que é isso? Como que a gente pode pensar sobre isso? O que eu percebo no mercado de trabalho, principalmente para as pessoas acima dos 35, 38, é a dificuldade de se expressar e de comunicar a própria experiência profissional. Então já começa lá no currículo de realmente reconhecer tudo o que fez, né? Porque a vida se trata de um reconhecimento. E quem mais importante para reconhecer a própria história do que o próprio profissional? E muitas vezes quando eles chegam na mentoria, chegam sempre perdidos. E eu percebo esse ponto que eu estou falando aqui para vocês no momento que a gente começa a conversar. Então eu falo, isso aqui, como que funciona para você essa parte da tua experiência profissional? Isso aí é muito básico, é comum, mas não é o que é esperado pelo empregador? É esperado pelo empregador, mas então tudo aquilo que faz com uma certa sequência, que faz no dia a dia, que eu digo que é o feijão e arroz de cada um, não valoriza. Mas é isso que o mercado está buscando do profissional. Então é muito importante ter uma atenção em tudo que se está fazendo e principalmente valorizar o que você faz na sua profissão. Porque é ali que está realmente a recolocação da pessoa de 40 a mais. Você falou da universidade, né? Então Sim. Vamos voltar lá no início. Porque assim, você acha que às vezes a gente não escolhe a profissão muito cedo, a gente é forçado a escolher a profissão muito cedo, quando a gente sai do colégio já tem que entrar numa faculdade, já tem que ingressar numa profissão, e a gente é muito imaturo para realmente decidir o que a gente quer. Você acha que isso também não deveria ter talvez uma mudança em relação a essa cultura? Muito legal a tua pergunta. Até mesmo, Léo, é muito comum quando eu faço uma transição de carreira, a pessoa falar assim, eu até fiz essa faculdade, mas na época eu estava na confusão mental ali, o meu pai e a minha mãe acharam que era melhor eu seguir os passos deles, porque já tinha uma estrutura, mas eu sempre quis fazer tal coisa. E um dos pontos que eu acredito que talvez o jovem se sinta mais desconfortável de escolher a própria profissão é a falta de autoconhecimento. É o saber quem ele é, saber do que gosta, ter também o poder de escolha desde pequeno nas situações. Eu acredito que se o jovem tivesse a possibilidade também de escolha, já um pouco antes de chegar, porque daí ele passa a vida inteira, né? A mãe escolhe a calça, escolhe a camisa, escolhe o tênis, o pai escolhe para onde vai, e daí quando chega ali no dia, agora é com você. Oi? Aí a pessoa fica perdida. Oi, hoje eu posso escolher? Então, se essa pessoa for trabalhada, como existem vários movimentos, né, de mentorias para jovens, eles já entram com uma possibilidade diferente e eles também conseguem chegar em casa na hora do jantar e falar, eu já sei o que eu quero estudar. Isso é muito bom. Quando a gente fala em recolocação, a gente também está falando de transição de carreira, né? Porque nem sempre uma recolocação é porque você perdeu o emprego ou foi demitido. Às vezes você não quer mais fazer aquilo e quer ir para outro lugar, se recolocar em outra profissão, enfim. Isso também acontece. Tem acontecido muito?
Sim, acontece. Até mesmo quando a gente fala, né, da transição, ela pode ser na mesma área, só que buscando uma promoção, buscando um cargo diferente. E existem aquelas assim mais fortes, né? Que daí é uma transição 180, que você sai daqui de um ponto, volta para a faculdade para fazer algo completamente diferente. Então, existe bastante esse ponto da transição e ele é super válido, principalmente para as pessoas que descobrem a partir de uma certa idade, que realmente elas podem ser mais úteis e servir de uma forma mais adequada às pessoas e até mesmo o empregador. Boa, a gente tem um depoimento aqui, depois dele a gente já vai para a mão na roda para você de casa anotar o que você precisa fazer, tá? Mas a gente vai assistir o depoimento do Williams Soares, vamos lá. Eu considero que minha vida profissional sempre foi muito bem sucedida, eu sempre me empenhei muito, sempre estudei muito, sempre trabalhei muito, sempre muito dedicado, com muita energia, com muita paixão, e passei por boas empresas, por ótimas posições, até que, depois de 3 anos de trabalho lá, eu fui demitido. E nesse momento, eu busquei ajuda da Arlene, ela apareceu para mim, sei nem como explicar direito, mas eu sou desses que não acreditam no acaso, e para me ajudar a entender esse momento, eu tinha um interesse de mudar de carreira, essa minha nova colocação foi fora da área de telecomunicações, ainda em tecnologia, mas mais para TI, até que, exatos 1 ano depois nessa nova empresa, a empresa cortou um monte de gente, numa manhã, assim, 8 horas da manhã, fui comunicado o meu desligamento, e exatos 16 dias depois eu estava recolocado. Então eu me sinto hoje muito forte, muito motivado. O meu chefe, eu respondo diretamente para o Country Manager. Ele fala, tem muitos jovens, né? Eu aqui não estou querendo ser pejorativo, denigrir nada, principalmente em relação aos jovens, né? Mas ele fala assim, poxa, você tem muita energia, o dia que eu quiser, a gente dá a missão, você cumpre. O dia que eu quiser construir um foguete, eu vou mandar você construir, porque eu sei que você vai construir. Muito legal o que ele fala. Williams, muito obrigada pelo seu depoimento. E logo no começo a gente já percebe ele falando assim, eu sempre estudei, eu sempre fui atrás. Quando a gente faz esse tipo de movimento, é mais fácil também, não é? Sim e não, porque ele tem tudo isso, ele é super qualificado, ele é um profissional que ele tem uma capacidade incrível, tanto intelectual quanto técnica e também na parte sensível de tratar a equipe dele. Mas aí voltamos para o ponto da autovalorização, de valorizar tudo aquilo que ele tem enquanto profissional. E quando a gente olha esse ponto de falta de autovalorização, fica muito aquém no sentido de eu estou aqui entregando e as pessoas que estão comigo têm que ver o que eu estou fazendo. Só que não funciona muito assim na prática. Precisa ser comunicado, precisa ser falado. De que ponto você estava, para que ponto está indo junto com a equipe, quais foram os pontos de resultados, porque o resultado ele é muito importante e normalmente a empresa vai ficar com as pessoas que trazem resultado e esses resultados precisam ser sinalizados através de cada pessoa que vai fazendo ali o seu dia a dia e vai tendo os resultados e vai comunicando a empresa, vai mostrando para a empresa entre fatos e dados e também tem que mostrar os números, né, para fazer sentido. Na sua experiência, assim, você pode passar para a gente em relação a... Por exemplo, existem muitas mudanças bruscas, assim, de advogado a confeiteiro. Por que eu falo de confeiteiro? Porque, assim, na minha profissão como chefe de cozinha, tem muita gente que se encontra nessa profissão anos depois de estar no mercado de trabalho de uma outra forma. Porque realmente não é uma profissão que se valoriza muito em relação... Você não ganha muito dinheiro, você trabalha demais, mas é uma profissão que você precisa se dedicar 100% ao amor no que você está fazendo. Existe muito essa mudança, muito brusca, assim, em relação a quem te procura? Existe, eu já fiz alguns planos de carreira, assim, numa transição 180, né? Que você sabe que do advogado vai lá para o chefe de cozinha e sempre ela é um desafio muito interessante, principalmente hoje com a questão do empreendedorismo. Então, muitas pessoas, elas estão trabalhando 2 carreiras ao mesmo tempo. E quando a gente fala dessa transição brusca, que é a transição 180,
o ideal sempre é trabalhar paralelamente, porque para evitar uma fadiga muito grande, você deve ter sentido isso quando você fez a sua, não sei quanto tempo faz isso. 24 anos, 25 anos, um tempinho já. Então sempre é legal fazer paralelamente, porque para evitar todo aquele desgaste da questão financeira, às vezes dentro de um projeto, a pessoa acredita que em 3 a 6 meses ela já vai estar faturando suficientemente para bancar o tipo de vida. Mas a gente nunca vai ter uma bola de cristal para falar, não, é 3 meses e a empresa já vai estar voando e você vai poder recompensar e a sua família vai junto e você vai ter o mesmo tipo de vida. Então, esse planejamento precisa ser feito, sim, de pelo menos de uma vida financeira ali de 2 anos, eu sempre falo. Alguns profissionais falam que de 6 meses a 1 ano, mas como a gente não sabe como que vai reagir no mercado de trabalho esse retorno financeiro, o ideal sempre é fazer com cautela. Planejar. Planejar. Quando a gente vai, né, querendo se recolocar no mercado de trabalho, existem algumas dicas práticas que a gente pode ter para fazer isso de uma forma melhor, para que a gente saia mais à frente? Olha, vou dar uma dica bem legal aqui para vocês, papel e caneta na mão. Eu adoro papel e caneta porque daí você realmente interioriza e você começa a ter uma percepção muito legal de si. Faz ali uma lista daquilo que você gosta profissionalmente e o que você não gosta. Se você está buscando também esse novo lugar. Por que essa lista? Para você sintonizar também e ter uma ideia que você vai precisar fazer algo igual na sua experiência profissional. Porque quanto mais você for escrevendo e você for conectando com aquilo que você faz, com a sua verdade profissional, mais você consegue encontrar elementos importantes, que é o que as vagas estão buscando. Então dá uma olhadinha, lê ali as vagas, vê o que as vagas pedem, olhe com atenção se você atende aqueles pontos e começa a fazer essas anotações, porque isso vai te dar um currículo mais forte, vai também te trazer para um LinkedIn, né, que hoje é uma plataforma sensacional para quem está buscando emprego, e ele vai também te propagar de um jeito diferente. E a partir do momento que você começa a escrever a sua verdade profissional, você ganha também elementos para chegar numa entrevista de emprego e defender aquilo que você tem de melhor. Por que a gente precisa desse roteiro para ir para uma entrevista de emprego? Do mesmo jeito que estuda para uma prova na faculdade. Se você precisa se preparar para uma prova da faculdade ou do Detran para tirar a carteira de habilitação, prepare-se para uma entrevista de emprego, porque ali pode sair perguntas, as possíveis e as impossíveis. Quanto mais preparado, mais você vai ter elementos para poder falar para o recrutador. Perfeito. Quando a gente está seguro de si, independe da idade. Exatamente, exatamente. E quanto mais você sabe também sobre si, mais te dá ali recursos para você conseguir passar no recrutamento de seleção. Perfeito. Muito bom. Darlene, volte mais vezes à nossa casa, porque eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso. Muitas pessoas, né, na pandemia perderam o trabalho, Sim. estão empreendendo, muitas pessoas estão buscando trabalhos novamente, trabalhos remotos, e é legal a gente dar bastante dica. Viu? E agora no Rio Grande do Sul também eles estão precisando dessa ajuda, né? Exato. Infelizmente estão passando por uma situação muito grave, então é uma satisfação poder ajudar as pessoas e trazer essa informação para que cada um possa encontrar o seu lugar no mercado. Obrigada, seja Obrigado. sempre bem-vinda à nossa casa, viu? Você de casa, aproveita para segui-la no Instagram, @DarleneBodak, tudo junto está aparecendo para você aí na sua casa. Obrigada. Obrigada a vocês.